Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã, ainda com um pouquinho de rouquidão, né? Se eu tossi aí pro meio do caminho, é porque não teve jeito mesmo, né? Ontem eu evitei fazer para poder ver se a minha voz melhorava, mas ela ainda está insistindo em ficar complicada. Então, se tiver uma tossidinha aí, que vocês vão perdoando aí enquanto perdurar essa tosse. Hoje 16 de junho de 2025, segunda-feira, 23 graus, uma manhã ensolarada, mas um pouco frio ainda, 23 graus, né? Para Ribeirão Preto é muito pouco, mas hoje no meio do dia ela vai chegar aos 27 graus, é o que nós vamos ter aí por volta das 14h30, 27 graus, depois começa a declinar novamente e deve chegar hoje à noite, né? Até os 16, 17 graus. Hoje pela manhã nós tivemos 13 graus de mínimo. Já subimos 10, mas ainda tem mais aí uns 4, 5 para poder subir. Passando daqui para poder falar para você que a umidade relativa do ar tá alta, tá bacana, mas ela vai cair, tá? Então tem que tomar cuidado também com a umidade relativa do ar, que também causa desidratação aí, problemas respiratórios muito graves. Essa situação de frio e calor causa problemas e vocês estão vendo aqui que a minha voz não tá bacana, ainda tá meio uma voz de lata aí. E hoje a chuva não deve aparecer, 0% de possibilidade de chuva. É aqui o norte do estado de São Paulo, né? Região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. Passando para poder falar aquilo que a gente sempre fala, né? Tem gente que é desobediente, não gosta de obedecer, e os outros que estão em volta precisam ficar escutando esses conselhos que já são todos os dias falado aqui, mas algumas pessoas ainda desobedecem. Tem pessoas falando a respeito dessa situação. Nós havíamos prometido que ia falar hoje, começar a partir de hoje, né? Falar cinco dias aí a respeito de Davi. Então é por isso que tá aí, e tem até um urso aí, tá vendo? Tem um urso aí atrás de mim, que é o urso que significa que o urso que Davi matou, né? Leão que ele matou. Mas isso é para daqui a pouco. Deixa eu dar o recadinho para os desobedientes. Atenção, desobedientes, vocês aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Mas presta atenção, mosquito Aedes aegypti e escorpião, eles fazem a sua morada, o seu criadouro, dentro da casa das pessoas que não fazem limpeza, tá? Você precisa necessariamente limpar a sua casa, o lugar de trabalho, para que não tenha nem lugar para escorpião e nem para mosquito Aedes aegypti. O mosquito Aedes aegypti gosta de água limpa, lugarzinho escurinho e água quentinha e limpa, criadouro perfeito para o mosquito Aedes aegypti. E lugar onde tem escombro, resto de material de construção civil, tijolo, telha, madeira, lata velha, aquelas tranqueiradas, torna-se um ambiente favorável para os escorpiões. É isso. Você pode fazer, e é só você que pode fazer, a sua casa um lugar seguro, na sua casa, um lugar seguro, e ajudar também ao sistema de saúde. Vai ajudar também o setor público, né, de ter menos problemas e menos gastos com esta situação. Não vai sobrecarregar o sistema, porque muito provavelmente você não vai ser picado pelo mosquito Aedes aegypti nem pelos escorpiões. Se não tiver dentro da sua casa, a possibilidade diminui bastante, tá bom? Então, isso aí já é de praxe a gente falar. Agora, a outra situação é a respeito da caminhada ao ar livre entre 10 e 16 horas. Tá seco, tá complicado, o sol não tem nuvens no céu, tá incidindo diretamente. Se você... mas tá fresquinho, eu sei. Mas muito seco, você vai perder água, você vai perder líquidos muito rapidamente. A desidratação é quase consequência total dessa situação, né? E aí você perdendo líquido, muito líquido, você fica desidratado, você tem que ir pro posto. Aí lá no posto você reclama que o posto está atendendo mal. Se você fizer exercício sem camiseta, sem uma proteção, muito provavelmente você vai ter uma insolação.
Aí o que vai acontecer? Queimaduras aí na pele, e aí vai ter que fazer um tratamento, passar alguns cremes. Aí chega lá, vai reclamar também de que o dermatologista ou o clínico geral, na hora que foi atender, demorou. Se você pode evitar, entre 10 e 16 horas, não faça exercícios ao ar livre. Se você tem condições, tem possibilidades, faça dentro da academia do seu prédio, aí, do seu condomínio. Se não, vai para uma academia. Mas fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas e ainda fazer no sol, piora muito mais, tá bom? Então, dados esses recados, agora sim nós vamos... Eu coloquei como se fosse um estudo bíblico sobre Davi, mas são 5 dias só, e a gente não tem tanto tempo assim. Então vamos supor, a gente vai falar aí durante 20, 30 minutos a respeito de Davi, e acaba a gente não conseguindo falar tudo, tá? Porque é pouco tempo para poder falar a respeito de Davi nesta situação, de tudo que ele fez, de tudo que ele viveu, a vida dele, né? Então, o chamado inesperado, né? Porque Davi, naquele dia, quando Samuel foi à casa de Jessé, vamos fazer aqui um contexto. Quando Davi foi à casa de Jessé, quando Samuel foi à casa de Jessé, Davi não estava lá. Ele não amanheceu, coloca isso na sua cabeça, ele não amanheceu pensando que seria ungido rei sobre Israel. Não amanheceu pensando nisso. Aliás, ele era um garoto, né? Dizem que ele teria entre 13 e 15 anos, entre 12 e 15 anos, os estudiosos dizem isso. A primeira unção foi nesse tempo, né? Foi quando ele estava lá ainda cuidando das ovelhas do seu pai. Aí tem uma fotozinha aí que ele cuidando das ovelhas do pai, lá no campo, né? No pasto. E aí aconteceu que os profetas Samuel foi enviado por Deus até a casa de Jessé para ungir Davi rei sobre Israel. Mas quero dizer para você uma coisa aqui, não foi de imediato que Davi sentou na cadeira de rei, não foi de imediato que Davi sentou no trono, não foi. Demorou 18, 17 anos, segundo o que eles dizem aí, dessa primeira unção, né? E depois a segunda unção, que foi colocada, Davi foi ungido rei sobre Judá, lá em Hebrom, né? Então, quando aconteceu isso, que vai aparecer no texto aí agora, vou colocar o versículo aí, o versículo vai aparecer aí, 1 Samuel 16 e 13. Aqui começa a primeira vez. E ele já aparece logo de cara como uma pessoa que está esquecida. Não, está lá. Por quê? Porque o profeta chega na casa de Jessé e todos aqueles que estavam ali, os irmãos de Davi, que eram formosos, fortes, que eram truculentos, né? Já haviam sido treinados também para poder fazer parte do exército do povo de Israel. Então ali já estavam aqueles homens formosos, bonitos de aparência, né? Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi a partir daquele tempo, de 13 anos. Mas isso não quer dizer que ele já era rei. Tinha um rei no trono, que se chamava Saul. E Saul estava reinando e comandando as tropas de Israel, comandando a nação, e Davi teve que esperar. Nesse tempo de espera, que alguns dizem que chegou até 20 anos, a Bíblia não relata isso, mas os estudiosos que fazem aí as suas pesquisas estimam que foi entre 20 e 15 anos de espera. Entre 15 e 20. Então, aí aonde começa a nossa história, a nossa saga aqui, para poder falar
a respeito de Davi. Então, Davi foi ungido, espiritualmente falando, ele já estava tomado pelo Espírito de Deus, mas fisicamente ainda não tinha assumido o reinado. Entre 10 e 15 anos, Davi foi ungido por Samuel. Esperou todo esse tempo, com 30 anos, Davi assume o trono em Israel. Aí ele assume, mas sob Judá, tá? Com 30 anos ele assumiu Judá. Depois, passado alguns anos, ele foi para ser ungido sobre todo Israel. Já não era mais somente sobre Judá, era sobre todo Israel. E Davi reinou 40 anos. Reinou 40 anos sobre Israel. Esse é o primeiro spoiler dele. Vamos ver o que é que nós temos aqui. Estou bem pequenininho aqui embaixo, tá? Um estudo bíblico sobre Davi. O primeiro dia é que o chamado é inesperado. É aquilo que eu acabei de falar. Davi não estava esperando que fosse chamado lá na casa de Jessé para ser ungido rei de Israel. Ele não amanheceu, falou, opa, vou colocar uma roupa melhor e já vou ficar mais ou menos porque o profeta vem aí e eu vou ser ungido rei sobre Israel. Vai se cumprir aquilo que Deus tem para mim. Hoje lá, a hora que o profeta aparecer, eu posso estar no campo, mas eles vão mandar me chamar, porque não aconteceu nada disso. Davi estava levando uma vida tranquila. Veja aqui, este é o nosso primeiro dia sobre o estudo da vida de Davi. Davi quer dizer, a palavra Davi, o nome Davi quer dizer amado, querido, sabe? Eu tenho até um irmão que se chama Davi. E nesse primeiro dia do estudo sobre a vida de Davi, um dos personagens mais fascinantes. Por que eu vou ler isso aqui? Você está lendo, mas eu vou ler também. Por quê? Porque nós temos pessoas na live que são deficientes visuais e precisam estar também colocados nessa situação. Se eu só disser que está aí na tela, para aqueles que já leem, fica fácil, né? Então, um dos personagens mais fascinantes e importantes da Bíblia. A história de Davi é uma jornada de fé, coragem, falhas e redenção que nos oferece lições valiosas para a nossa própria caminhada com Deus. Neste primeiro momento, nós focaremos nos primeiros anos de Davi, o seu chamado que foi inesperado e a unção que o separou para um propósito divino. Então presta atenção, propósito divino aguarda tempo também, sabe? Tem um propósito, tem um tempo, aquele tempo de exercício para aquele propósito se cumprir. Mas já tinha dado o start, já tinha dado o pontapé. Ali o pontapé inicial já havia sido dado. Samuel, o profeta Samuel, já tinha ungido Davi rei sobre Israel, porque Deus estava bravo com Saul, que Saul tinha atropelado uma situação de não esperar o profeta para poder fazer a oferta. Ele atropelou, ele foi lá e quis fazer aquilo, o sacrifício que não era a função dele. Ele pegou uma situação em andamento e não quis obedecer as regrinhas, né? Então, Davi, o jovem pastor de Belém, foi ungido rei sobre Israel. Davi nasceu em Belém de Judá. Presta atenção aqui, vamos lendo para a gente poder ficar bem inteirado. Davi nasceu em Belém de Judá, provavelmente por volta do ano 1040 a.C. Então, mais ou menos 1040 anos antes de Jesus nascer, Davi nasceu. Ele era o filho mais novo, o mais novo de Jessé, e a sua ocupação principal era cuidar de ovelhas de seu pai. Embora essa fosse uma tarefa humilde, Davi a desempenhava com diligência e coragem, sempre. Não fazia um negócio meia boca não, né? Fazia certinho. Ele não apenas guiava e protegia o rebanho, mas também enfrentava predadores como leões, ursos, para defender as suas ovelhas. Essa experiência no campo, longe dos holofotes, e esse holofote aqui já nós vamos falar disso,
foi fundamental para moldar o seu caráter e a sua confiança em Deus. É nesse período que ele desenvolve suas habilidades musicais, tocando harpa e compondo salmos, inclusive o salmo que é conhecido por 23, né? O Salmo 23, aí você sabe qual é o Salmo 23, né? Que compara Deus como um pastor que cuida do seu povo. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Davi estava nessa situação, longe dos holofotes. Eu quero pegar esses holofotes aqui, porque isso acontece muito hoje na nossa situação, de pessoas estarem querendo holofote. Você já viu isso? Gente que só gosta de holofote. Ai, não vou aparecer, por que vai ter que ser não sei quem que vai aparecer? Por que vai não sei quem que vai aparecer nesta situação? Eu nunca vou ser citado? Está enganado. Você pode estar lá no meio do campo, longe de todos os holofotes, longe de tudo que está acontecendo. Tem um Deus que está vendo tudo aquilo que você está fazendo. E eu quero te chamar a atenção para que você não pare de fazer a obra por causa que os holofotes não estão voltados para você. Continua fazendo. O Deus que vê todas as coisas, lá dos altos céus, ele vai ver, e ele vê quando você faz, e ele vê quando você não faz, ele sabe quando você está fazendo, quando você não está fazendo, e ele pode mandar a qualquer momento um profeta na sua casa, e aqueles que estão na sua casa vão ter que falar: ah não, ele é um Zé Ninguém lá, um Estevão Ninguém, um João Ninguém, sei lá. Ele está numa situação de inferioridade em relação a esses outros aqui. Esses aqui são mais preparados. Dá uma olhadinha para você ver. Dá uma olhadinha para ver aqui. Não, eu quero aquele. E Deus, presta atenção, é Deus quem faz aquilo que é necessário. Presta atenção nisso, hein? É Ele que faz aquilo que é necessário para que a sua promessa se cumpra na sua vida. A sua parte é fazer a sua parte. Aquilo que é responsabilidade sua, faça, tá? Deus não está nem um pouco empolgado com holofotes. Não está. Nem com tribunas, nem com aquela situação. Gostaria muito de ir no púlpito. Tem muita gente que gosta de púlpito, né? Gosta de estar em evidência, porque qual é a diferença? Você está servindo a Deus ou servindo aos homens? Esta é a situação. Melhor é fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade de homens, não é? Mais importa que eu agrade a Deus do que agradar aos homens. Então, às vezes vai aparecer mesmo. E se tiver parecendo que você está longe dos holofotes e que você é um inútil, olha, cuidado, isso pode ser o inimigo querendo paralisar você, tá? Esse versículo que nós lemos aí, que Samuel foi lá e ungiu Davi, rei sobre Israel, ele não estava falando de uma situação de um que foi pego assim, estava lá nos holofotes, estava lá na frente, todo muito bem vestido, muito bem arrumado, sentando e fazendo. E eu não estou dizendo que não deva ser assim, mas isso é uma outra situação. Você não precisa ficar preocupado quando os holofotes não estiverem focando aquilo que você está fazendo. Lembre-se que você faz para o Senhor. Esquece o resto. Então presta atenção. A rejeição de Saul e a busca por um novo rei. É mais um tópico. O primeiro rei de Israel, Saul, havia sido rejeitado por Deus devido à sua constante desobediência e teimosia. Ele era teimoso e ele teimava constantemente. Como resultado, o Espírito do Senhor se afastou dele. E Saul passou a ser atormentado por espíritos malignos. Olha a situação. Veja onde é que Saul foi se enfiar. Passou a ser atormentado por um espírito maligno. E Deus então instruiu o profeta Samuel a ir a Belém, a casa de Jessé, para ungir um novo rei dentre os seus filhos. Samuel, presta atenção, ao ver os filhos mais velhos de Jessé
Eliabe, Abinadab, Sama ou Samar ficou impressionado com as suas aparências, com a estrutura, pensando, e com a estatura, né? Pensando que um deles seria o escolhido. Aqui entra a voz de Deus. No entanto, Deus revelou a Samuel uma profunda verdade. Não olhe. Não olhe para a sua aparência. Fica para você essa palavra. Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Tem gente que tem aparência, tem altura, tem tudo na mão, mas não faz. E aí Deus o rejeita. Presta atenção que eu não estou falando que ter aparência, que ter altura, que ter uma posição é ruim. Não. Se você consegue conciliar essas coisas de tal forma que isso não se torne um Deus na sua vida, legal. Então presta atenção. Porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Essa passagem é crucial, pois nos mostra que Deus não se impressiona com aparências externas ou com o que o mundo valoriza. Lembra? Eu sempre tenho falado aqui. Cuidado, nem sempre o que o mundo bate palmas existe aprovação no céu. Nem sempre. Então presta atenção. Ele busca um coração que seja reto, temente e disposto a servir. Isso. Os olhos do Senhor passeiam sobre a terra procurando verdadeiros adoradores. Davi era um adorador. Lá no meio do mato ele cantava, ele compunha canções, ele tocava sua harpa, ele tinha um relacionamento com Deus, cuidava das ovelhas, matava leões, matava urso, mas tinha um relacionamento com Deus. Foi por isso que Deus o escolheu. A unção de Davi, após Samuel ter visto todos os filhos de Jessé que estavam presentes, ele perguntou a Jessé se não havia mais nenhum filho. Jessé respondeu que havia o mais novo, Davi, que estava lá cuidando das ovelhas. Então Samuel pediu que o trouxessem. Quando Davi chegou, Deus confirmou com o profeta Samuel que ele era o escolhido. Olha aí, é esse aí, ó. Davi era um jovem ruivo, de boa aparência, foi ungido pelo profeta Samuel na sua presença e na presença dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Davi agora estava tomado pelo poder do Espírito Santo. É importante notar que Davi, presta atenção, não foi ungido rei para assumir o trono imediatamente. É aquilo que eu já falei. Não assumiu imediatamente. Demorou aí entre 20 e 15 anos, 16 anos. Ele continuou as suas tarefas, mas agora com uma nova unção e um propósito divino para a sua vida. Esse período de espera e preparação foi essencial para o que Deus tinha reservado para ele. Às vezes você tem aí um propósito, você tem um propósito divino sobre a sua vida e você sabe disso, mas isso ainda não aconteceu. Pode ser que você mesmo esteja retardando. Isso, você mesmo pode estar retardando a situação de se estabelecer o propósito, ok? Presta atenção que somente você e mais ninguém, se você der lugar para o diabo, ele usa você para poder fazer com que esse propósito demore a se cumprir. Então existem posicionamentos, atitudes, situações que você vai precisar tomar para quê? Para que você tenha o propósito de Deus estabelecido na sua vida. Qual é o propósito? Qual é o propósito que Deus tem para poder estabelecer na sua vida?
Vamos ver aqui os pontos de reflexão e aplicação. Deus usa o improvável. Você vive falando que você é improvável? Então essa palavra é para você. Deus usa os improváveis. Davi era o filho mais novo, o pastor, o que estava no campo. Muitas vezes Deus nos chama para grandes propósitos em lugares e situações que consideramos insignificantes. Você está disposto a ser usado por Deus aonde você está? Isso é uma pergunta. Mesmo que pareça um lugar humilde, você está disposto? Porque às vezes os holofotes estão voltados para os grandes. E às vezes essa situação de estar num lugar que parece humilde, parece que Deus não está te usando. Já percebeu isso? Eu conheço pessoas que vivem fazendo o propósito de Deus, cuidando do carro daquele que é o profeta, ou daquele que é o mensageiro de Deus, aquele que leva a palavra diariamente. Eu conheço pessoas que moram no tanque do profeta. Os esforços dele é para poder o tanque do profeta nunca se esvaziar. Eu conheço pessoas que, na maioria das vezes, quando o profeta ou o mensageiro do Senhor tem que fazer alguma coisa, não precisa nem se preocupar com a comida, com as coisas que vão acontecer, com roupa, até roupa. Eles acabam fazendo. E não vou falar para você assim, não, são pessoas humildes, pessoas que sabem que o propósito deles é aquele ali. Existem pessoas que estão trabalhando em lugares de posição assim, muito alta, mas mesmo assim Deus usa o improvável para fazer com que o provável dele se estabeleça na terra. Ponto, acabado. E se você não fizer, presta atenção, se você não fizer, Deus arruma outro. E às vezes você vai olhar depois e vai falar assim, não, mas aquele ali, por que ele? Já viu isso? Já viu gente perguntando? Vocês já viram, né? Gente pergunta, fala, por que aquele cabra feio, aquele Estevão feio, meio desengonçado? Por que ele? Por que não sei quem? Por quê? Porque Deus usa o improvável. Se você se sente improvável, presta atenção, você está na lista daqueles que Deus vai usar. O coração importa mais do que a aparência. Presta atenção nisso daqui. A lição de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, é atemporal, fora de tempo, né? Fala assim, Deus se importa com a nossa posição. Deus não se importa com Deus não se importa com a nossa posição social, com a beleza física, e eu sou realmente sou a prova viva disso, que ele não se importa com a beleza física. Com os nossos talentos é outra coisa, que não tem talento humano aqui não. Tanto quanto se importa com a condição do nosso coração. O coração é um lugar que a gente precisa estar sempre vigiando, né? Porque é uma terra que é insondável, sabe? É um lugar complicado. Mas Deus conhece o coração. O que Deus vê em seu coração hoje? O que Ele vê hoje no seu coração? Qual é a sua vontade? Qual é, na realidade, a sua disposição? Tem sido um adorador? Tem sido um servo fiel? Pode prestar atenção. Logo, logo se estabelece a promessa daquilo que foi feito sobre a sua vida. Presta atenção, outra coisa aqui. A importância da preparação. Ninguém, presta atenção nisso aqui, que isso aqui, de vez em quando aparece alguns aí, porque não sei quem, com 14, com 15, com 12, com não sei quantos anos, agora já é profeta, não sei o que. Calma lá, vamos devagar. A importância da preparação. Mesmo após ser ungido, Davi não se tornou o rei da noite para o dia. Não se tornou. Houve um período de preparação, de serviço e de provações. Deus nos prepara para os propósitos que Ele tem para nós. Você está aproveitando o seu tempo de preparação? Para de murmurar, para de reclamar, para de ficar
colocando empecilho em fazer aquilo que parece ser pequeno. Para. Existem pessoas que, às vezes, no cumprimento desse tempo, e às vezes é isso que está atrapalhando o cumprir de Deus, o propósito da vida dessa pessoa, é que ela só vive reclamando. Mas por que eu faço tal coisa, eu faço, e nunca uma emissora de TV colocou um microfone na minha boca. Nunca alguém virou os holofotes para a minha pessoa. Ninguém vem com umas câmeras para poder filmar a minha vida. Nós temos, hoje eles falaram que a gente pode ficar 3 horas. Não, mas não vou não. Vou acabar já. Então preste atenção, a importância do tempo de preparação. Para de reclamar. Continue fazendo. Continue honrando ao Senhor com aquilo que está acontecendo. Não dê lugar ao diabo para murmuração. Deus não atende. Eu sempre tenho colocado aí aquela situação de dizer assim, Deus não atende reclamação. Deus não atende murmuração. Deus atende fé. Deus atende fé. Então presta atenção. Vamos concluir aqui essa primeira. É a primeira lição só, a respeito de Davi. Amanhã nós vamos de novo. O chamado de Davi nos ensina que Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para a nossa vida. E Ele nos capacita para cumprir o seu plano. Ele tem um plano e Ele vai nos capacitar para cumprir o plano do jeito que Ele quer que cumpra. Simples assim. Que possamos, presta atenção, que eu e você possamos ter um coração como o de Davi, temente a Deus e disposto a servi-lo, independente das circunstâncias. Amanhã nós veremos como a coragem de Davi foi testada em um dos episódios mais famosos da sua vida. Amanhã nós vamos dar uma olhada nisso. Mas presta atenção. Você precisa estar preparado para o dia que esses episódios aparecerem, dando ouvido ao chamado. Presta atenção, tem um chamado. E Ele está chamando e está capacitando você todos os dias. É isso. Não tente fugir do chamado, nem atropelar as etapas, nem deixar que esse tempo, porque Davi muito poderia chegar e falar assim, bom, agora já estou ungido rei sobre Israel, com 15 anos eu vou lá e vou falar para Saul, presta atenção, o profeta já me ungiu rei sobre Israel, sai, cata suas coisas e desaparece daqui. Não foi isso que aconteceu. Davi cumpriu o propósito do tempo de espera para poder chegar até o trono. E amanhã nós vamos ver o que é que Davi teve que fazer para que essa coragem também fosse colocada dentro do seu coração, da sua mente, e que ela fosse testada no momento certo e se tornou um dos episódios mais famosos da sua vida e da Bíblia também. Tá bom? Então, dado esse recadinho aí para você, eu quero chamar a sua atenção para que você compartilhe esse nosso estudo. Compartilhe com as pessoas. Prometo que amanhã nós vamos fazer ele um pouquinho menor. Hoje eles falaram que a gente podia fazer com 120 minutos. Eu estou ainda nos 33. Então, ainda tenho muito para poder chegar lá, né? Mas não vou chegar não. Agora nós vamos orar pelas pessoas que nós normalmente oramos aqui, tá? E você coloca aí no seu coração, coloca na sua mente, coloca na sua relação também de pessoas por quem você precisa orar. Porque, infelizmente, muitas pessoas nesse momento estão precisando das nossas orações. Nós precisamos orar por Israel. Orar para que aquele povo tenha sabedoria ao lidar com esses problemas, desses grandes conflitos, dessas dificuldades que se aproximam, mas muito, muito confiante que Deus vai fazer um milagre na vida de cada um de nós e que a sua volta, a sua vinda se aproxima, tá? Alguns estão preocupados porque o conflito pode se tornar um conflito mundial. Não posso falar a palavra, né? Não posso. Um grande ou terceiro grande conflito mundial. Então, vamos orar para que nós possamos ter sabedoria para poder passar por esse tempo de dificuldades e de problemas também. Tá bom? Dado esse recado, nós vamos
pegar aqui a nossa relação de pessoas por quem eu preciso orar, porque eu oro todos os dias. Mas você tem a sua relação aí, se você tem. Se você não tiver, prepare uma. Vai colocando aí as pessoas por quem você quer que Deus intervenha na vida dele, para que a mente e o coração da pessoa seja aberto, que momentos de lucidez sejam estabelecidos na vida dessas pessoas, tá bom? Dado esse recado, você já está com o seu? Isso. Então amanhã nós vamos falar a respeito de como a coragem de Davi foi testada. Em um dos episódios aí mais importantes, mais bonitos da Bíblia. Amanhã. Não perca não, tá bom? Compartilhe aí, mostre para as pessoas, chame pessoas para poder ver. Vai ficar gravado. Essa parte fica gravada. A outra é só para nós. Essa aqui fica gravada no YouTube e eu vou colocar daqui a pouco lá no YouTube, tá bom? Vamos orar? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu quero te louvar pelas tuas misericórdias que se renovaram nesta manhã. Mas nesse momento muitas pessoas estão padecendo uma dificuldade que é de ter um luto na sua família, vivenciando um luto de um familiar, de um parente, de um amigo, e eles estão sofrendo. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência, console o coração de cada uma dessas pessoas e supra a necessidade de cada uma delas nesse momento de tanta dificuldade. Nós oramos para que o Senhor faça o melhor na vida de cada um deles. Oro também por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, aqueles que estão retornando pelo caminho, retornando para o caminho, retornando para o Senhor, que o Senhor abrace-os com aquele abraço caloroso, amoroso, que só o Senhor tem para cada uma delas. Eu te peço em nome de Jesus, que continue com as tuas mãos estendidas sobre a vida dessas pessoas, aceitando-as e perdoando-as e escrevendo seus nomes no livro da vida. Aqueles que nesse momento estão chegando para servir ao Senhor, aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, e que o Senhor também possa aceitá-las como filhas e filhos queridos que são, e que o Senhor possa colocar o nome de cada uma delas no livro da vida, e que, perdoando os seus pecados, elas possam se tornar ou terem o direito, terem o poder de serem feitas filhos de Deus. Muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade de eu participar desse momento com essas pessoas. Existe gratidão no meu coração por isso. Saber que esta confiança o Senhor depositou em mim, mesmo não tendo nenhum tipo de capacidade, mas é o Senhor que nos capacita. Então, muito obrigado porque o Senhor tem nos capacitado. Eu oro nesse momento pela Dona Maria José e pelo Emerson, oro pela irmã Maria Dourada e a sua família, oro pela Isabela, pelo Miguel e pela família, pelo Fabiano, eu oro pela Dona Neia e o seu Fernando, oro pela avó Hilda, a avó Luzinete e a avó Tereza, oro pela avó Neuza, a sua filha Sandra, Pedro e o Vitor, que são seus netos. Eu oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Oro por todos aqueles que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos. Oro por aqueles que estão nas escolas, nas creches, nas faculdades, universidades. Oro por aqueles que estão doentes, hospitalizados ou não, que estão se recuperando em casa. Por todos esses, aqueles que estão nas casas de repouso, nas creches, nas escolas, universidades e hospitais. Eu oro por todos aqueles que estão nesses ambientes e por aqueles que trabalham em cada ambiente desse. Oro por aqueles que estão passando por drogadição, alcoolismo, situação de rua. Que o Senhor providencie oportunidades para que eles possam ter o direito de reconhecer a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Que, havendo possibilidade, o Senhor possa usar a cada um de nós para levar a essas pessoas o Evangelho de Jesus Cristo. E que eles possam reconhecer os seus maus caminhos e voltar para o Senhor.
Eu oro por aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, tristeza profunda, aqueles que estão sob perturbação. Eu oro em nome de Jesus para que esses espíritos malignos saiam dessa vida, se retirem dessa empresa, dessa casa, desse relacionamento, dessa pessoa. Você que está perturbando, oprimindo, deprimindo, possuindo essas pessoas, você agora não tem mais poder, porque o Espírito Santo de Deus é quem vai comandar essas vidas, e eu ordeno que você bata em retirada em nome de Jesus. Ouça a minha voz e bata em retirada em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu não quero saber de onde você veio, por que você veio. Eu não quero saber quem você é. Eu quero que você bata em retirada em nome de Jesus. Eu ordeno que você saia dessa pessoa agora em nome de Jesus. Deixa essa família, deixa essa pessoa, deixa esse empreendimento. Você que está travando, atrapalhando, você que está nesse momento oprimindo essa pessoa, que você saia agora em nome de Jesus. Eu oro pelos empregadores, pelos empregados, pelos desempregados. Oro também por aqueles que estão procurando um emprego, que possam estar capacitados ou se capacitando para assumir uma nova função, uma nova situação, e que possam ser produtivos o suficiente para que esses empreendimentos, para que esses empreendedores possam ser também valorizados e também ter o seu lucro e poder pagar salários dignos a cada um dos empregados que eles estão comandando. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós abençoamos esta semana, esta segunda-feira, e que todos os dias, quando nós fizermos esse estudo a respeito da vida de Davi, possamos tirar alguma lição para podermos servir melhor ao Senhor. Eu oro agradecido porque o Senhor tem feito grandes coisas na vida de cada um de nós. É a minha oração, é a nossa oração. Com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Uma grande semana para você, uma grande segunda-feira. Fique em paz, fique com Deus e até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Bom dia.